Protozoários. Os protozoários são seres eucariontes, unicelulares e heterótrofos. A maioria deles é aquático de vida livre, mas alguns são parasitas e vivem dentro do corpo de outros seres vivos, inclusive dos humanos. O termo protozoário deriva das palavras em latim proto, primitivo, e zoon, animal, ou seja, animal primitivo. Isso porque já foram considerados animais por serem heterótrofos. Características gerais. Os protozoários pertencem ao reino protista, juntamente com as algas. Por serem eucariontes, apresentam núcleo individualizado e sua única célula exerce todas as funções que normalmente há nos multicelulares, como a respiração, excreção e reprodução. Uma característica típica de suas células é a presença de vacúolos contráteis ou pulsáteis, com função de realizar a regulação osmótica. Devido à diferença de concentração entre o citoplasma e ao ambiente externo, há entrada constante de água por osmose. Assim, o vacúolo controla a quantidade de água, recolhendo e eliminando o excesso. Alimentação. Para a alimentação, os protozoários capturam o alimento por fagocitose, dando origem aos fagossomos, que se fundem aos lissossomos, formando os vacúolos digestivos. Após a digestão, dentro dos vacúolos, os restos são eliminados por plasmocitose. A reprodução. A reprodução pode ser de forma assexuada e sexuada. A reprodução assexuada é a mais comum. Ela ocorre por a divisão binária, que a célula-mãe se divide e origina duas células filhas. E a divisão múltipla. A célula faz muitas mitoses, forma muitos núcleos que se dividem em células pequenas. Enquanto isso, os paramécios realizam reprodução sexuada, através de um processo chamado conjugação. Esse processo ocorre quando dois indivíduos se unem e trocam material genético, dando origem a novos protozoários. Cada indivíduo realiza mitose e produz micronúcleos que contêm o material genético. Um macho e uma fêmea ficam lado a lado e fazem entre si uma ponte citoplasmática, através da qual trocam micronúcleos. Após a troca, eles se separam e dentro de cada um, os micronúcleos se multiplicam. Em seguida, acontece a fusão dos micronúcleos originais com os recebidos do parceiro. Quanto à classificação, a principal classificação é baseada no modo de locomoção, dando origem aos variados tipos de protozoários. Eles são divididos em sarcodíneos, ciliados, flagelados e esporozoários. As amebas. Os representantes mais comuns dos sarcodíneos são as amebas, sendo em sua maioria de vida livre e habitando água doce. Entretanto, existem espécies comensais que vivem dentro do corpo humano sem causar prejuízos. São os exemplos a Entamoeba coli, que habita o intestino grosso, e a Entamoeba gengivalis, que vive na boca. E também existem as parasitas como a Entamoeba histolítica, que vive no intestino grosso do ser humano e provoca a amebíase. Os foraminíferos. Os foraminíferos são protozoários do filo Foraminifera, que também locomovem-se por pseudópodes. Eles possuem uma carapaça externa de carbonato de cálcio, com perfurações pelas quais se projetam finos e delicados pseudópodes.
heliozoários e radiolários. Os heliozoários e radiolários são protozoários do filo Actinopodus. Eles possuem pseudópodes afilados que se projetam como raios em volta da célula. Todos os radiolários são marinhos, enquanto os heliozoários são marinhos ou de água doce. Em comum, apresentam um esqueleto interno de sílica que torna sua forma bem definida. Ciliados. Os protozoários ciliados pertencem ao filo Sciolophora e se locomovem por meio de filamentos curtos e numerosos, os cílios. A maioria desses organismos tem vida livre. Um caso interessante é a Vorticella, um ciliado séssil em formato de sino invertido com uma haste para se fixar a um substrato. Flagelados. Os protozoários flagelados pertencem ao filo Zoomastigophora. Eles se movimentam através de flagelos em forma de chicote. Alguns flagelados são sésseis e usam o flagelo para capturar moléculas de alimento. Eles podem viver sozinhos ou associados formando colônias. Algumas espécies são parasitas, como Trichomonas vaginalis, que se alojam na mucosa vaginal, provocando doenças na genitália feminina. A Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, e a Trypanosoma brucei, que causa a doença do sono. Esporozoários. Os protozoários esporozoários pertencem ao filo Apicomplexo. Eles não possuem estrutura locomotora. São exclusivamente espécies parasitas dos seres humanos e de animais vertebrados e invertebrados. A reprodução ocorre através de alternância de gerações sexuada e assexuada e produção de esporos. Isso faz com que muitos esporozoários tenham ciclos de vidas mais complexos.